Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz, sou otorrino pelo Hospital Paulista. Fiz minha especialização em otologia no Centrinho, na USP, lá em Bauru. E hoje fiquei muito feliz pelo convite da Max. Eu que fui ex-aluna da Max, então sou muito grata aí por ter passado na minha prova de título. Então, eu estou muito feliz em estar aqui participando dessa aula e contando um pouquinho para vocês, atualizando um pouquinho vocês, colegas e residentes, sobre como estamos fazendo o manejo da surdez súbita, ok? Esse é um tema que eu gosto muito de falar, é da minha área, e também porque acontece muito no nosso dia a dia. Tanto no pronto atendimento, os nossos residentes lá no Hospital Paulista acabam atendendo bastante casos, quanto no consultório acaba chegando esses casos também para a gente. Então, eu queria atualizar vocês, espero que vocês gostem da aula e qualquer coisa eu estou à disposição. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre surdez súbita, desde o diagnóstico ao manejo. Bom, primeira coisa é que surdez súbita não é uma doença. Surdez súbita é um sintoma, assim como a febre. A febre é um sinal de que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, certo? Que alguma infecção, por exemplo, está acontecendo. A surdez súbita é a mesma coisa, é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo com o teu ouvido, a ponto de fazer você perder a audição momentaneamente, em alguns casos. E a febre, muitas vezes, febre alta, tem danos que podem ser até reversíveis para o nosso corpo. A surdez súbita também. Então, na febre alta, a gente trata, não trata o sintoma? A surdez súbita também. A surdez súbita é considerada uma urgência médica. E esse sintoma precisa de um início precoce de tratamento. Porque, segundo o nosso tratado, tirei essa foto do tratado físico, ela tratar precocemente é um melhor prognóstico, tem uma chance maior de recuperar essa audição, ok? A incidência da surdez súbita é de 5 a 27 casos em 100 mil indivíduos por ano. É pouca, mas por que ela é pouca assim? Porque a gente vê uma recuperação espontânea entre 32 a 65% dos casos. Então, ou seja, aquele paciente que sexta-feira à noite começou a ter zumbido e perdeu repentinamente a audição, aí ele fala assim: ah, se não melhorar segunda-feira eu vou no otorrino. E aí, às vezes, acaba melhorando, ele não vai. Então, acaba esse dado aí, ele é superestimado, né? É subestimado. E a gente vê também que é muito comum ter associação da perda da surdez súbita com outros sintomas, como zumbido, principalmente, e vertigem. Só que a associação do zumbido aquele zumbido mais intenso, mais incômodo para o paciente, ele, junto com a vertigem, é sinal de mau prognóstico também, tá? Tá aí na nossa tabelinha do novo tratado que zumbido e ou vertigem são piores prognósticos, ok? E vamos falar então da diferença da perda auditiva súbita e da surdez súbita, que eu enfatizo bastante para os meninos da residência lá do Hospital Paulista. Perda auditiva súbita, o que que é? É a percepção subjetiva, ou seja, a sensação que eu tô com uma perda auditiva, meu ouvido tapou. Pode ser de uma ou de ambas as orelhas, pode ser condutiva ou neurosensorial. Por exemplo, entrei na piscina e meu ouvido tapou, né? Aquela clássico que o paciente chega às vezes no pronto-socorro, entrei na piscina e meu ouvido tapou. Ou tive um quadro gripal e tô com os dois ouvidos entupidos, doloridos, enfim. É simplesmente a sensação perceptiva que tua audição diminuiu. Pode ter uma perda auditiva? Pode ser sensório neural, pode ser condutiva, mas não necessariamente a surdez súbita, ok? É a percepção que eu perdi a minha audição em um curto espaço de tempo, tá? 72 horas. Esse súbita está subentendido 72 horas. E o que que é a surdez súbita? A surdez súbita não, ela tem um padrão, vamos dizer assim, ela tem uma definição. É a perda auditiva neurosensorial, ou seja, não está incluído as perdas condutivas por serosa, por às vezes obstrução por cerume, não, é a perda auditiva súbita neurosensorial, ou seja, ela é neurosensorial, que ocorreu em menos de 3 dias, ou seja, até as 72 horas, ok?
maior ou igual, com uma perda maior ou igual a 30 decibéis, em 3 frequências consecutivas, ok? E ela pode ser de causa detectável ou ser idiopática, ou seja, nem toda surdez súbita é idiopática. Nem toda surdez súbita vai melhorar com o corticoide. Então, ela pode ser de causa detectável ou idiopática. As causas detectáveis, elas entram na definição de perda auditiva sensório-neural súbita, ou seja, esse mesmo padrão, é, mas com etiologias detectáveis, ou seja, tumores, causas centrais como esclerose múltipla, ruído, ototoxicidade, traumas de osso temporal que podem acometer a cápsula óptica, que faz perda auditiva súbita, etc. Ou seja, eu identifiquei a causa daquela perda auditiva. Ou idiopática, ou seja, mesma coisa, perda auditiva súbita neurosensorial de 3 frequências consecutivas de até 72 horas, com perda de até 30 decibéis, mas que eu não consegui identificar a causa. Com toda a minha avaliação, eu não consigo identificar a minha causa. O que que poderia ser? Quais são as teorias para isso? Algumas infecções virais, tá? Podem acontecer. Alterações vasculares. Quando a gente pensa em alterações vasculares, a gente não está pensando tanto em hemorragia, onde eu consigo detectar principalmente na ressonância. A gente está pensando em isquemias, aqueles pacientes que têm alterações metabólicas, obesidade, diabetes, eles estão mais propensos a ter alterações isquêmicas, tá? Na orelha. Estresse, ruptura de membranas, ok? Que a gente, infelizmente, não consegue detectar, assim, com a nossa avaliação. Dentre as detectáveis, a gente tem, por exemplo, hemorragia intralabiríntica, né? Por exemplo, é aquela história do paciente que perdeu a audição depois que teve dengue, ou começou a usar o anticoagulante, perdeu a audição, ou às vezes aumento de tumores que fazem compressão local e podem causar uma hemorragia local. Já tivemos um paciente assim lá no hospital, até descrevemos esse caso. Mas o mais comum deles, né? É por dengue, anticoagulantes, enfim. Na ressonância magnética, a gente vai detectar essa hemorragia no T2 em hipersinal e T1, eu não sei se não consigo mostrar a minha setinha, mas em T1 axial com contraste, ele não vai ter realce, então a gente vai ter um apagamento. E no T2 a gente vai ver esse hipersinal, ele vai ter, então, ele vai estar mais hiperintenso, vamos dizer assim. E quando eu tenho perdas em graves, eu já penso logo em drops, eu já penso assim, é o aumento da pressão, vamos entrar com beta-estina. Não, não necessariamente, tá? A gente vai ver também que perdas em graves acaba tendo um melhor prognóstico, né? Mas a gente pensaria em hidrópsia se o paciente contar, pode ser às vezes o primeiro episódio de hidrópsia, pode, mas para pensar em drops, é um paciente que às vezes vem com uma história cíclica de perda auditiva e melhora. Uh, Surdez súbita, principalmente idiopática, ela não cursa com os casos cíclicos. Não é um paciente que vai falar para mim, eu perco a audição toda vez que eu tomo bebida alcoólica, eu sinto essa. Não, eu não pensaria em idiopática nesses casos, tá? Eu pensaria, então, perda em graves, paciente com uma história cíclica, eu investigaria para hidrópsia, tá? Então, só lembrando o que acontece principalmente pior em graves, porque aumenta, né, a pressão da endolinfa nesses casos, acometendo também o labirinto. Mas ele não teria que ter tontura? Pode ser que a tontura venha mais tardiamente, ele esteja te procurando às vezes um pouco antes, tá? Mas geralmente cursa assim com vertigem e perda auditiva, tá? Mas não necessariamente na hora da sua consulta ele pode ter essa falar da vertigem, que seja importante para ele, mas começando com a perda auditiva. Sim, só que eu não quero que vocês foquem nisso, assim, no sentido de, é perda em graves, é hidrópsia. Não, tem que investigar, tá? E, lógico, perda em graves, a gente entra ali na tabelinha como melhor prognóstico, só para a gente ver ali na tabelinha do tratado. Perdas leves e moderadas são o melhor prognóstico, mas não quer dizer que perdas severas eu não consiga melhorar com o meu tratamento, tá?
Mas sim, perdas leves e moderadas a gente tem melhor prognóstico. Perdas maior em frequências graves, ou seja, essa curva que a gente viu ascendente também cursa com melhor prognóstico do que a curva descendente, que é perdas em agudos, ok? Outro ponto importante é extremos de idade. Extremos de idade, crianças e idosos, eles já vão cursar com pior prognóstico, ok? Detecção da onda 5 no Bera na primeira semana não mudaria, então o Bera não mudaria o nosso tratamento, mas se tem a onda 5 no Bera, eu já penso que tem um melhor prognóstico, ok? Má discriminação, ou seja, o paciente não teve, às vezes, uma perda tão profunda, mas você está vendo que não está compatível, ou seja, ele está ouvindo e não está compreendendo aquele som. Então, uma má discriminação também é sinal de mau prognóstico, ok? Bom, causa central, esclerose múltipla. Às vezes o paciente não cursa ainda com sintomas comuns da esclerose múltipla, mas a perda auditiva súbita pode ser o primeiro sintoma da doença, ok? Podendo acometer a via periférica e central. Então, precisa avaliar esse paciente como um todo. Não adianta chegar, entrar com corticoide e rezar para que melhore. Tumores e metástases tumorais. O que é importante nesse caso, na primeira avaliação? O tumor mais comum, no caso de a gente pensar na perda súbita, é o chivanoma, ok? Mas a gente precisa avaliar na consulta, fazer uma pergunta crucial para o paciente: você já tratou alguma vez algum tumor? Porque eu já vi metástase nessa região de tronco. Então, é normal metástases cerebrais evoluírem com compressão do tronco e o paciente evolui com perda súbita. Então, é importante conversar com o paciente para saber se ele já fez tratamento para algum câncer no passado, ok? Então, a pergunta que fica, então, qual que é o tratamento da surdez súbita? A pergunta não é essa, porque não existe uma resposta exata qual é o tratamento da surdez súbita. A questão é, precisa de investigação e investigação precoce, ok? Diagnóstico precoce é igual um melhor prognóstico, por quê? Porque eu vou tratar corretamente aquele paciente, tá? Então, a pergunta certa é qual o manejo do paciente com surdez súbita, não qual o tratamento da surdez súbita. Então, acho que para a gente conversar sobre o manejo, né, da surdez súbita, acho que nada é mais claro do que um caso clínico, ok? Então, imagina que essa paciente chegou para você no consultório, é a JS, é uma mulher de 40 anos. Então, nessas horas da historinha, a gente já vai puxando os dados que são relevantes para a gente. Que acordou surda da orelha esquerda há um dia. Alega ter tido um quadro gripal recente, há 20 dias, com melhora total dos sintomas. Nega trauma, nega uso de medicamentos novos ou internações recentes, nega ter viajado recentemente de avião ou mergulho em profundidade. Alega zumbido associado a uma perda auditiva, nega vertigem ou dor. Ela alega ter iniciado, de antecedentes pessoais, ela alega ter iniciado um tratamento com ansiolítico por estar passando por uma fase difícil. E de antecedentes familiares, nega história de perda auditiva precoce na família. No exame físico, ela não tinha paralisia facial periférica, na autoscopia as membranas estavam íntegras, com brilhos, sem vesículas ou lesões no pavilhão e em concha da orelha, e o rins dela estava sem alterações. Essa é a autoscopia dela, bonita. Então, vamos começar o manejo dessa paciente. História clínica. O que é importante? Quais os dados importantes que essa breve historinha me trouxe? Mulher de 40 anos. Eu vou pensar em doenças autoimunes ou uma doença imunomediada da orelha, doença imunomediada da orelha interna? Geralmente ela cursa com perda bilateral, mas o início pode ser? Pode, mas ela não conta que tem como história algum quadro autoimune, né? Que a gente acha é importante também esse dado para a investigação. Mas mulher, 40 anos, não dá para descartar que seja o início de uma DMOI. Avanço de autoesclerose coclear, nossa,
não seria a primeira coisa que eu pensaria, porque ela já teria que ter me trazido, às vezes, uma história talvez de perda auditiva. Eu não pensaria direto no avanço de uma autoesclerose coclear, né? Esclerose múltipla? Não, nesse caso. Hidrópsia? Não teve vertigem, mas pode ser uma vertigem tardia, não temos exame dela, né? Mas a idade é uma idade que a gente pensaria assim, né? Quadro gripal recente, eu pensaria numa otite média aguda, mas a otoscopia estava boa, não tinha otalgia. Nega o uso de medicamentos. Se ela nega o uso de novos medicamentos, assim, só ansiolítico, eu não acho que esse ansiolítico seja ototóxico, ela não teve internações que fez uso de medicamentos que sejam ototóxicos, então eu não pensaria logo em ototoxicidade, eu já descartaria essa causa. Nega trauma. Então, eu descarto possíveis fraturas de osso temporal, né, que possam cursar aí com acometimento de cápsula ótica ou desarticulação de cadeia. Não tem história e também não tem exame físico de perfurações traumáticas da membrana do tímpano, enfim. Nega mergulho e voos, né? Então eu descartaria também barotrauma nesses casos. Alega zumbido. Bom, zumbido está presente na maioria dos casos de surdez súbita, e quando ele é intenso, a gente acaba pensando que pode ser um pior prognóstico daquele caso. Nega vertigem. Eu posso descartar hidrópsia logo de cara, só por negar vertigem? Não, às vezes a vertigem pode aparecer de forma um pouco mais tardia. Nega história familiar de doenças auditivas. Eu descartaria doenças hereditárias, então a gente tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, paciente mulher de 40 anos, ela é casada, ela é sexualmente ativa, eu posso descartar algumas sífilis, algumas infecções sexualmente transmissíveis. Bom, ansiedade, eu já chutaria surdez idiopática? Então, são perguntas que a gente tem que fazer mediante a história clínica dela, ok? Então, o que é importante na história clínica? Queixas associadas, traumas, né? Uso de medicamentos, infecções, né? Seja respiratórias, seja até sexualmente transmissíveis, cirurgias otológicas. Então, por exemplo, se ela me contasse que ela fez uma estapedô há um ano atrás, deu tudo certo, ouviu super bem, né? Ela tinha autoesclerose, fez a cirurgia de estapedectomia, melhorou, só que de repente ela perdeu a audição de vez, tá tudo tapado. Eu tenho que pensar o quê? Em deslocamento dessa prótese. Então, é super importante para a gente pensar ali num possível diagnóstico dessa surdez súbita, né? Antecedentes pessoais, né? Então, se ela tem alguma doença de base, se ela já teve algum câncer, e antecedentes familiares. Se alguém da família dela, principalmente a mãe, já tem um diagnóstico precoce de perda auditiva, etc. Segunda parte do manejo é o exame físico. Então, eu não coloquei aí o exame físico otorrinolaringológico completo, mas é crucial para a gente fazer, né? Então, rinoscopia, etc. Então, ela não tinha paralisia facial, otoscopia estava boa, bonita, não tinha vesículas, não tinha lesões no pavilhão e na concha, e o rins dela estava sem alterações. O Weber dela lateralizou para a direita, então eu pensaria realmente que parece ser uma perda auditiva neurosensorial à esquerda. Então, o que eu preciso fazer? Inspeção auricular. Será que ela não tinha otalgia? Mas será que pode ter vesícula? Eu pensaria em zoster, ela não tinha também paralisia facial, mas será que pode ser o início de um herpes zoster? Porque se for, eu preciso entrar com tratamento, e a gente sabe que para zosters a gente entra com tratamento de forma precoce. É importante fazer a otoscopia, então nessa otoscopia eu praticamente descarto uma oma, né? Tá bonita. Com a acumetria também eu descarto praticamente uma oma, porque lateralizou para o outro lado. Então, é uma perda neurosensorial desse lado a princípio, certo? Exame otorrinolaringológico completo, avaliação vestibular, porque apesar dela estar assintomática, será que tem alguma alteração? E avaliar se tem paralisia facial periférica. Então, iniciamos aqui o nosso manejo. Exames. Que exames você pediria na urgência para esse paciente? Lembre, a primeira vez que ele chegou é um diagnóstico, a surdez súbita, ela é uma urgência médica. Então, que exames você pediria na urgência? Você pediria audiometria? Você pediria tomografia de ossos temporais? Ressonância magnética com contraste? Bera? Emissões?
laboratoriais, o que que você faria se esse paciente chegasse para você, e falasse, perdi a audição? Audiometria sempre, tá? É muito importante a gente avaliar se isso é uma surdez súbita ou é uma perda auditiva súbita, ok? Então, o ideal é que ela seja de forma seriada com retornos programados, ou seja, a primeira, de preferência, sempre naquele momento da consulta. Porém, se você não tiver a possibilidade do paciente fazer aquela audiometria na primeira consulta, você não vai retardar o início do tratamento, ok? Então, a primeira é sempre precoce, na urgência, antes de iniciar o tratamento ou logo após o início do tratamento. O importante é não atrasar o tratamento por conta da audiometria. Então, audiometria na urgência, você faz ali naquela primeira consulta, avalia, deu perda, deu surdez súbita, inicia o tratamento. Porém, se não tiver audiometria disponível naquele momento, você vai fazer o quê? Iniciar o tratamento mesmo sem exame, solicitar uma audiometria para ser realizada na urgência e vai programar o retorno desse paciente. Essa é a audiometria da nossa paciente, da JOS. Ela teve uma perda aí mais nas frequências média para agudas, né? Então, mulher não é extremo de idade, já pensaria que isso já é um fator de melhor prognóstico. Queda em frequências médias e agudos, aí já começa a ser não tão o melhor prognóstico, mas ainda assim chances boas da gente melhorar essa audição. Episódio inicial, etc. Tomografia, você pediria para essa paciente específico? Eu não costumo pedir de rotina na urgência, a não ser que esse paciente me traga uma história de que teve algum trauma, de que eu esteja suspeitando aí de uma perda condutiva, ou se eu estou suspeitando, às vezes, de um aqueduto alargado, aí eu gosto de pedir a tomografia. Eu tive um caso interessante de um menino que apareceu no meu consultório com uma paralisia facial e perda auditiva depois de uma cotovelada sem querer do amiguinho na piscina. Nesse caso, eu optei por pedir a tomografia. Mas eu não costumo pedir na rotina se não tiver história compatível. Ressonância com contraste. Eu peço sempre. É importante para a gente afastar causas graves e causas retrococleares, como tumores, chivanoma mais comum, metástases, doenças neurodegenerativas, hemorragias intracocleares, né? Ossificação coclear, etc. Bera. O Bera eu não costumo pedir na urgência. Quando eu solicito, eu costumo solicitar após o primeiro ciclo de corticoide, então após a primeira semana. Por quê? O Bera, ele não vai mudar o meu tratamento. Ele vai me dar uma noção de prognóstico daquele quadro. Então, se isso tiver a presença da onda 5. Então, eu não pediria de urgência, ainda mais se eu vejo que é um paciente que tem dificuldade de fazer o exame, às vezes o convênio não cobre, eu não focaria nesse exame, tá? Esse exame é mais para determinar prognóstico e não diagnóstico. Emissões. Emissões também eu não peço na urgência. Eu peço mais quando eu penso que foi um trauma acústico, porque dependendo do limiar da perda, você já não vai ter emissões também se for uma perda mais profunda. Se você vê que é uma perda profunda, eu acho que não tem necessidade, né? Laboratoriais, isso é interessante, porque isso a gente vê relatos no tratado, mas a nossa experiência do dia a dia às vezes não é a mesma. Então, o que que o tratado traz, tá? Que não tem indicação na urgência. Que eu vou pensar em pedir laboratoriais, sorologias virais, ou rastreios infecciosos. Então, se eu estou pensando numa sífilis, né? Se eu estou pensando em herpes, porque assim, pedir PCR do vírus específico, ele é bem caro, tá? Então, eu também não costumo pedir na urgência. Marcadores autoimunes. Eu vou pedir quando os marcadores autoimunes? Primeiro, se eu tenho uma história clínica compatível, então, mulher, seus 40 anos, tem alguma doença autoimune, uma doença reumática, vamos pensar assim, uma perda bilateral ou perda assimétrica. Ela tem perda dos dois lados, mais de um do que do outro. Se é uma perda que eu estou considerando que é súbita unilateral, eu não costumo pedir logo de cara os marcadores autoimunes, tá? Exames de rotina, hemograma, lipidograma, glicemia, função renal.
eletrólitos, coágulo. Eu também não costumo pedir na urgência, mas eu pensaria em pedir, né? O tratado traz que a gente pensaria em pedir em pacientes que têm riscos de eventos vasculares, tá? Que são pacientes que têm maiores riscos de eventos isquêmicos na orelha interna, ok? Então, basicamente, os exames que você precisa pedir na urgência são audiometria e ressonância magnética com contraste. E o tratamento? Lembre, surdez súbita é um sintoma. Lembra da febre? Febre alta pode causar danos importantes para o nosso corpo, desnaturação de proteínas. É sinal de que tem alguma infecção, provavelmente no corpo. A surdez súbita é a mesma coisa. É sinal de que algo está acontecendo na minha orelha interna. E se isso está acontecendo, provavelmente está cursando com um processo inflamatório local. Então, pode ser uma hemorragia que cursa com uma inflamação local, uma infecção viral que cursou com uma inflamação local. Então, qual a medicação que eu pensaria em entrar? Anti-inflamatório, corticoide, prednisolona, 1 miligrama quilo dia. A gente costuma entrar com até 80 miligramas dia. Tem escola que entra com 60. A escola que a gente aprendeu e o tratado traz 80 miligramas dia. Então, o paciente tem 60 quilos, 60 miligramas dia. Paciente tem 80 quilos, 80 miligramas dia. Paciente tem 120 quilos, 80 miligramas dia, ok? Isso até 2 semanas de início dos sintomas. Tá, mas o paciente apareceu comigo na terceira semana, eu não vou entrar? Eu entro. Mas daí já tem. Lembra que a gente falou da precocidade do diagnóstico para início do tratamento, para melhor prognóstico? Então, aí as chances de melhora desse paciente são bem menores, ok? Corticoide intratimpânico. O tratado diz que ele é para resgate ou sim possibilidade de corticoide sistêmico, de 2 a 6 semanas do início do sintoma. Por que isso? Ainda não tem nada que prove que o intratimpânico é melhor que o sistêmico para a gente já fazer de primeira linha, antes até do corticoide sistêmico. Não, ainda não tem nada que comprove isso. Então, a gente usa de resgate, ou seja, 2 semanas tentando corticoide sistêmico não deu, tentamos o intratimpânico, tá? Ou se o paciente tem alguma impossibilidade grande de usar o sistêmico. Então, a diabetes não é impossibilidade, tá bom? Mas tem diabéticos muito graves e descompensados, já com lesões. Então, aí é importante pensar nesse paciente, doença renal crônica. Então, às vezes, conversar com o médico dele e ver a possibilidade de fazer o corticoide intratimpânico, tá? Oxigenoterapia hiperbárica. Também não é tratamento de primeira linha, mas a gente pode usar como adjuvante, ou resgate, mas eu não costumo usar sozinho, não. Eu sempre uso corticoide, tá? Até 2 semanas a um mês do início do sintoma, a não ser que o paciente tenha um glaucoma grave, ok? Antivirais, se diagnóstico de herpes zoster ou PCR positivo, se não, não tem indicação. Ah, mas pode ser herpes. Não, não, não tem indicação, não traz essa indicação. Só se zoster ou algum PCR positivo. Tratamento específico, se etiologia definida. Quero trazer para vocês um caso que eu tive recentemente com os meninos, que era um paciente jovem de 20 anos que chegou com surdez súbita no consultório. A gente fez a audiometria, ele estava anacúsico da orelha esquerda. Anacúsico. Então eu já pensei, nossa, prognóstico é ruim, perda muito profunda. Pedi a ressonância, entramos com corticoide em doses altas e ele voltou com a ressonância. Ele tinha um tumor de saco endolinfático. Só que o que causou aquela perda súbita, aquela anacusia, não foi o tumor de saco endolinfático diretamente, porque ele já estava ali naquele paciente há muito tempo, mas sim o crescimento anormal, vamos dizer assim, exagerado desse tumor, que fez com que cursasse com uma hemorragia intralabiríntica. Então, foi hemorragia intralabiríntica que fez essa perda auditiva. Corticoide nesse paciente não ia resolver o problema dele, mas se eu não tivesse feito a ressonância dele, eu não ia descobrir esse tumor, eu não ia encaminhar esse paciente foi submetido a uma cirurgia. Então, notem como saber o diagnóstico é importante para fazer o tratamento correto, o tratamento específico.
Ainda não tem evidências científicas comprovadas como hemorreológicos, como a pentoxifilina, ginkgo biloba, AS, porque o que a gente pensa aqui, nos casos de isquemia, pacientes obesos, síndrome metabólica, risco maior de isquemias, vamos entrar com medicação que melhore a vascularização? Não tem evidência científica. E inalação com carbogênio, pensando em melhorar a oxigenação da orelha interna, também não tem evidência científica de melhora. Então, o tratamento basicamente corticoide sistêmico, né, prednisolona 1 mg quilo dia, até 80 miligramas, corticoide intratimpânico de resgate ou primeira escolha em alguns casos, né, a Dexa ou a metilpred, e oxigenoterapia hiperbárica como resgate ou junto com corticoide. E retornos progressivos, ou seja, você precisa programar os retornos. É muito importante acompanhar esse paciente semanalmente para você ver e manejar de forma correta. Olha, entrei com 80 miligramas, repetiu a áudio, não melhorou, você pode repetir a dosagem. 80 miligramas você pode fazer pelo menos 2 semanas. 60 miligramas não melhorou, mantém mais uma semana. O que a gente vai ver aqui nesse esqueminha que eu montei para vocês. Então, 1 e 2, anamnese e exame físico, essencial. 3, avaliação auditiva, acumetria e áudio. A áudio pode ser feita na urgência ou, se você não tiver áudio na urgência, inicia o tratamento e já pede áudio, ok? Áudio na urgência. Ou essa audiometria vem sem alterações, ou seja, o paciente está dizendo que teve perda auditiva daquela orelha, mas a audiometria disse que veio sem alterações. O que eu faço? Ou veio a perda auditiva súbita, a surdez súbita na audiometria comprovada. Então, vamos ver o que a gente faz em cada caso. Não é porque não veio nada da audiometria que esse paciente não teve uma perda até súbita. Eu, geralmente, quando esse paciente está sentindo algumas alterações, então a acumetria viu que era neurosensorial, o paciente está sentindo perda desse ouvido, com zumbido, eu costumo pedir audiometria de altas frequências, porque às vezes vem uma perda aí nas altas frequências e já é o suficiente para o paciente notar alguma diferença, ok? E peço ressonância magnética também. A audiometria veio com surdez súbita. Eu faço o quê? Eu inicio o tratamento e solicito as audiometrias seriadas. Então, já programo o retorno dele com essas audiometrias e peço ressonância magnética com contraste. Sem audiometria na urgência, ou seja, eu fiz a acumetria, estou desconfiando de uma perda neurosensorial, mas eu não tenho audiometria. Eu inicio o tratamento mesmo sem audiometria, mas já programo os retornos dele com a audiometria e a ressonância. E para esses casos, né? Retornos semanais programados sempre. Mas se no segundo retornar já veio, tá normal, melhorou os sintomas, tudo bem, não precisa fazer as outras áudios, enfim, se você julgar necessário, mas precisa ter programação de retorno para você acompanhar esse paciente. Então, vamos ver a nossa paciente. Então, fizemos anamnese, exame físico. Essa é a audiometria da nossa paciente, então veio com uma perda auditiva, uma surdez súbita, né? O que a gente faz com ela? Iniciamos o tratamento. Então, a paciente com cerca de 60 quilos, iniciamos o que? A prednisolona, 60 miligramas por 7 dias. Pedimos uma nova audiometria para ela e a ressonância magnética, ok? E essa paciente voltou comigo nos 7 dias. E com a ressonância magnética dela sem alterações. Então tá, mulher, 40 anos, com história de ter iniciado o ansiolítico por conta de uma fase difícil que ela está passando, a ressonância magnética veio sem alterações. Eu já posso pensar em algumas causas? Eu começaria a pensar em idiopática, eu começaria a pensar num estresse oxidativo, não pensaria tanto em tumor, porque a ressonância magnética veio normal, veio sem alterações, então não tem schwannoma. É uma perda unilateral, não tem histórico de doenças autoimunes, eu não pensaria tanto em doença imunomediada. Então, ela tô tendendo a pensar que é sim uma súbita idiopática. E ela voltou, então, nesses 7 dias, a gente espera duas coisas desse paciente. Uma, que ou eu tenha a melhora auditiva,
ou duas que o paciente fale, não melhorou nada a audição. Se eu tiver a minha melhora auditiva, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a dose. Então, melhorou a audição. A audiometria veio compatível com essa melhora auditiva. Eu diminuo a dose para prednisolona, 40 miligramas, retorno em 7 dias com nova áudio. Mas se não teve melhora auditiva, eu posso manter a dose. Então, ela pesa 60 quilos, iniciei 60 miligramas, eu posso repetir a dose. Eu faço mais 7 dias de 60 miligramas, ok? E retorno em uma semana com nova áudio. A nossa paciente não apresentou melhora auditiva, a áudio dela estava igualzinha. Então, o que que eu fiz? Mantive 60 miligramas por mais 7 dias. E como eu não estava esperando que não melhorasse, né? Paciente jovem, eu pedi um PEAT. Vamos pensar assim, pode pedir um PEAT, mas é mais para a gente avaliar prognóstico, não mudaria o meu tratamento. Paciente voltou, já é a segunda semana, ela estava usando a prednisolona 60 miligramas dia, usou por mais 7 dias, então ela está usando há 2 semanas essa dose. Ela pode me falar duas coisas, que ou teve melhora finalmente da audição, ou não, não melhorou a audição, continua igual. Se melhorou a audição, o que que eu faço? Aí eu diminuo a dose, peço uma audiometria em retorno em 7 dias. Se não melhorou a dose, o que que a gente faz? Aí sim, se não melhorou a audição, o que que a gente faz? Corticoide intratimpânico de resgate, ok? Aí é uma candidata. 2 semanas sem melhora auditiva com corticoide sistêmico, a gente entra com resgate, ok? Pode ser a Dexa ou a metilpred e nova audiometria, retorno em 7 dias comigo. Mas a nossa paciente relatou que sim, que ela começou a ter melhora auditiva, ok? Melhorou a audição, então eu opto por o quê? Reduzir a dose da medicação. Então, reduzimos para 40 miligramas a dose dela. Então, já são 3 semanas de manejo de perda de surdez súbita. Agora, na terceira semana, ela está usando 40 miligramas por 7 dias. Ela pode me falar o quê? Que, nossa, melhorou ainda mais a minha audição, ou, e aí, se melhorou, a gente faz o quê? Diminui para prednisolona, 20 miligramas por mais 7 dias, retorno com nova áudio. Mas ela também poderia ter me falado que se manteve igual. E se o paciente falar para você, olha, não teve melhora, aí é muito do seu tato, vamos dizer assim. Você pode reduzir a dose do corticoide, porque aí eu acho que a dose alta não é tão diretamente proporcional à eficácia do tratamento, mas você pode manter por mais uma semana também a mesma dose, tá? Você pode manter assim um tempo bom, porque já é menos que 1 miligrama por quilo dia, então não tem problema você repetir a dose. Então vai muito do seu manejo nesses casos, tá? Se a paciente falasse, olha, não melhorou, mas já tinha melhorado um pouquinho, vai aí da sua percepção. E aí, aqui acho que eu já tinha falado. Então ela relatou melhor, ela estava com 40, reduzir para 20 miligramas por dia. Em um mês. Então, notem, a paciente está voltando toda semana. Isso é muito importante para o manejo desse paciente, para o sucesso do tratamento desse paciente, tá? Então, na quarta semana, o paciente diminui a dose para 20 miligramas por dia, por 7 dias, e é aquela coisa, ele pode te falar o quê? Que melhorou sim a audição dele, total, zerei, tô como era antes. Ou pode falar que teve uma melhora parcial da audição, melhorou do que estava, mas eu ainda assim sinto um pouquinho de zumbido, ou tá um pouquinho mais abafado do que o outro lado, coisa que eu não tinha antes. Então, o que que é importante a gente falar para esse paciente primeiro? Qualquer melhora auditiva é importante para ele. A gente não pode garantir que a audição dele vai ser igual ao que era antes. Isso é muito importante desde a primeira consulta, deixar claro para esse paciente que pode ser que a audição dele não volte a ser como era antes, ou simplesmente nem melhore. Então, alinhar as expectativas também faz parte do tratamento, tá? Então, se o paciente melhorar a audição, né, ele já está fazendo 20 miligramas por dia, você pode fazer o segmento dele. Eu não costumo abandonar esse paciente de vez. Ah, melhorou, a vida que segue. Não. Eu costumo programar o retorno dele pelo menos em 6 meses com uma nova audiometria, tá?
Ou, lógico, se o paciente tiver qualquer sintoma, você deixa orientado a retornar antes, se tiver necessidade. Se o paciente tiver melhora parcial, vai muito do que ele estiver sentindo. Então, por exemplo, eu devo reabilitar essa paciente se ele tiver melhora parcial? Depende. Esse zumbido é incapacitante? Esse zumbido está atrapalhando a comunicação dele ou incomodando o dia a dia dele? Essa perda residual, já que teve melhora, ou sem melhora, o paciente não melhorou nada, eu devo reabilitar? Depende da percepção. Se a perda for, né, lógico, se uma perda for profunda, moderada e até leve, incomodando o dia a dia do paciente, eu costumo reabilitar sim esse paciente, tá? A gente sabe que é muito importante para o cérebro, né? Estimular. Então, ouvir, a gente estimula a compreensão, que está estimulando o cérebro. Então, é super importante reabilitar o paciente se tiver perda residual e principalmente se essa perda do paciente incomoda ele no dia a dia. E se tiver zumbido incapacitante, ou seja, não é nem a perda auditiva do paciente que está incomodando, mas sim esse zumbido que ficou. Existem diversas formas da gente tentar tratar esse paciente, né? Várias treinamentos, né? Com white noise, ou até mesmo aparelho auditivo para ajudar a diminuir esse zumbido, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, um pouquinho sobre a surdez súbita. E deixei aqui meu e-mail também se vocês quiserem entrar em contato. E estou à disposição aí se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida.